Senhor, oremos, amém, irmãos? Senhor, meu Deus, Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te apresento a tua filha, Senhor. Pai, tudo aquilo que o Senhor entregou a ela, Pai. Meu Deus, que ela nada possa reter, Senhor. Pai, que ela venha a ser um canal usado por Ti, Pai, para quebrar cadeias na noite de hoje, Senhor. Meu Deus, na noite de hoje nós iremos fazer um saque no inferno, Pai. Meu Deus, na noite de hoje, Pai, pessoas que estão presas, Senhor, em vícios, Pai, em situações a qual ela não consegue sair pelo poder da Tua palavra, que nós queremos que a Tua palavra é poderosa, Tua palavra é eficaz, Tua palavra é viva, Senhor, e ela irá gerar frutos no nome de Jesus, na noite de hoje, Pai. Usa a Tua filha com poder e autoridade, no nome de Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Abra suas Bíblias, por gentileza, no livro de Esdras. Esdras, capítulo 6. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Obrigada. E agradecer ao pastor Arlindo e Roberta também pela confiança. Infelizmente eles não estão aqui hoje, mas eu estou grata a Deus. Esdras capítulo 6, nós vamos ler só o verso 16, amém? E que diz assim: dos filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria, amém? Até aí, feche os seus olhos rapidinho. Fala assim com o Senhor: Deus, eu te peço nessa noite que qualquer espírito que queira roubar a tua palavra do meu coração seja repreendido no nome de Jesus. Eu proclamo o teu sangue sobre a minha mente, sobre os meus olhos, sobre os meus ouvidos e sobre a minha boca, para que a tua palavra venha dar frutos para a glória do teu nome. Amém. Pode se assentar, queridos. Amém. Quando olhamos para o livro de Esdras, nós vamos ver Israel em um período que está saindo do cativeiro. E nós vamos observar que Israel estava em cativeiro babilônico porque havia abandonado o Senhor, havia se afastado do Senhor. E quando eu olho para Israel, eu percebo que não foi a primeira vez que Israel enfrentou uma situação parecida, uma situação como essa, de cativeiro, de opressão do inimigo. Porque quando nós olhamos lá atrás, no tempo do Êxodo, nós vamos ver Israel sendo afligida, pelos egípcios, até que o Senhor levanta um homem chamado Moisés e usa Moisés para libertar o seu povo. Só que me parece que Israel ela não aprendeu. Porque tem pessoas, queridos, que infelizmente não aprendem. Infelizmente já viveu as consequências, já viveu o juízo de Deus, mas não aprende. E agora Israel está no cativeiro babilônico, porque havia se afastado do Senhor, havia abandonado o Senhor. E todas as vezes que alguém abandona Deus, todas as vezes que alguém se afasta de Deus, essa pessoa está sinalizando, está disposta a viver em um cativeiro. E quando eu olho para Israel também, vivendo nesse tempo babilônico, vivendo em um período aprisionado, em um período de aflição, eu também consigo observar que tem pessoas que parece que se acostumou com o cativeiro. Se acostumou com a situação da opressão, por estar oprimido, triste, desanimado. Só que o mesmo Deus que havia levantado Nabucodonosor para aprisionar Israel no cativeiro, levar Israel para o cativeiro, é o Deus que vai levantar agora um homem chamado Ciro para libertar o seu povo do cativeiro babilônico. Ciro, conhecido como Ciro o Grande, rei da Pérsia, era um homem que estava naquele momento, naquele período onde Esdras está aí narrando. Ele vinha conquistando alguns territórios e era muito conhecido, tinha muita influência. E Ciro vai invadir a Babilônia.
Só que é interessante é que a Bíblia diz que foi o Senhor que levantou Ciro. E eu gosto de enfatizar que foi o Senhor, porque nós estamos vivendo numa época, Fabiano, em que as pessoas enfatizam que é o cantor, enfatizam que é o pregador, enfatizam que é isso, mas não enfatiza o Senhor, o Deus criador de todas as coisas. E foi o Senhor que agora levanta um homem chamado Ciro para libertar o seu povo daquele cativeiro. E aí a Bíblia diz que Ciro dá um decreto sobre aquele povo, sobre os judeus. Agora, o interessante também é que o cativeiro da Babilônia também havia sido avisado por Deus. E, Onara, eu não entendi todas as vezes que Deus pretende derramar juízo sobre os seus filhos. Deus alerta antes. O problema é que às vezes nós não escutamos. O problema é que às vezes nós persistimos em andar de forma que não agrada a Deus e em desobediência. Só que aí Deus levanta Ciro. E o decreto de Ciro era que os judeus eles poderiam ir para Jerusalém. E eles receberiam novamente o ouro e a prata que Nabucodonosor tinha pego no tempo do cativeiro. E eles iriam usar essas riquezas para poder construir uma casa para o Senhor lá em Jerusalém. E como eu falei anteriormente, Deus havia avisado sobre a queda da Babilônia. Não sei se os irmãos recordam, mas havia um rei que decidiu blasfemar contra Deus. E esse rei faz uma festa no seu palácio ali na Babilônia. E ele blasfema contra Deus, pega os utensílios que era da casa do Senhor e começa a profanar. E de repente uma mão começa a escrever naquela parede uma linguagem que ninguém ali poderia entender, a não ser Daniel, a não ser um servo do Senhor. E aquela tradução dizia que Deus havia pesado aquele homem e que a Babilônia iria cair e ser entregue na mão dos persas. Estamos vivendo em uma época onde muitas vezes estamos blasfemando contra Deus e estamos achando que Deus não vai nos pesar. Blasfemamos contra o Espírito Santo, blasfemamos contra Jesus, o sacrifício dele ali na cruz, e achamos que isso não vai pesar. E Deus pesou esse rei, até que Ciro, ele vai e liberta esse povo, dá um decreto. E o decreto de Ciro é: vocês podem voltar para a terra de vocês. O cativeiro acabou. Vocês podem voltar para Jerusalém e vocês construam uma casa para o Senhor. E sabe, queridos, apesar do decreto de Ciro ter sido algo que, quando nós lemos o texto, parece abranger a todos os judeus, a todos os israelitas, a Bíblia diz que Deus levanta os dele para construir a casa dele. Sabe o que é interessante? É que Deus, ele conhece aquele que quer construir. E Deus conta com os que quer construir, com os que estão dispostos a construir, porque quem destrói, Deus não conta. E existem pessoas que não constroem, elas só querem destruir. E Deus levantou os dele, levantou 2 homens lá. Deus levantou levitas e sacerdotes. E quando nós olhamos esse contexto, nós vamos observar também que naquela época, quem não conseguia comprovar sua genealogia, não podia fazer parte do sacerdócio. Quem não conseguia provar que tinha uma genealogia de israelita, não podia nem comer das coisas santíssimas. E quando eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo falou comigo de pessoas que querem comer de coisas do céu, mas não conseguem provar sua identidade no mundo espiritual. Queridos, quantas vezes nós estamos querendo ganhar coisas do céu, participar de coisas que são do céu, mas nós não temos identidade no mundo espiritual. Às vezes eu até me visto com roupa de crente, eu até falo como crente, eu até sou líder, eu até pulo, eu até faço isso, mas no mundo espiritual eu não sou conhecido. E eu passo disfarçado no meio do homem, mas eu não passo disfarçado diante de Deus. Eu não passo disfarçado diante do mundo espiritual, porque no mundo espiritual, queridos, ou você é conhecido ou não é.
E quando você é conhecido no mundo espiritual, os demônios, os espíritos malignos olham para você e eles fogem de você. Agora, quando você não é conhecido, ele zomba. Ele ri. Porque você não é conhecido, você não tem relacionamento com Deus. Eu sei que hoje é uma campanha. Desistindo de desistir, eu vou chegar lá. Eu só queria que você entendesse que existem momentos e situações das nossas vidas que nós passamos, momentos de aflições, de opressão, que foram nós mesmos que procuramos. Aí a Bíblia diz que eles vão lá para Jerusalém e eles vão construir o templo e começam a construir. E logo aparecem os inimigos. E esses inimigos, quando aparecem, eles falam para aqueles homens que estavam ali construindo a casa do Senhor, falam assim: olha, eu quero participar da tua construção, dessa construção. Aliás, eu quero até servir a esse Deus que tu serve. E aqueles homens falam assim: olha, não convém vocês participarem. Queridos, isso é muito forte, porque nós precisamos sair do leite e passar a comer arroz e feijão. Porque quando nós começamos a comer arroz e feijão, não é qualquer coisa que Satanás fala no nosso ouvido que nos faz parar. Não é qualquer coisa. Só que a gente tem um defeito. A gente costuma orar pedindo a Deus só para aprender a ouvir a voz de Deus. Eu tenho mudado a minha oração e eu tenho falado: Senhor, eu quero aprender a ouvir a voz de Satanás. Porque quando ele falar, eu quero mandar ele calar a boca. Só que quando às vezes a gente não tem esse hábito de orar, de relacionamento com Deus, de pedir a Deus discernimento para saber quem é dele, quem não é, o que é dele, o que não é, nós nos atrapalhamos e damos ouvidos a consequências, a coisas, a pessoas, e por isso queremos desistir. Só que nessa noite Deus quer abrir o nosso discernimento. Deus quer que nós saiamos do leite e passe a comer feijão e arroz. E quando eu falo feijão e arroz, eu falo do mundo espiritual, da palavra, de uma vida de oração. Para que a gente não venha querer desistir por qualquer coisa. E eles começam a construir, eles falam que não convém outra coisa. Quando nós estamos maduros na fé, queridos, nós não temos dificuldade de dizer para a pessoa que não convém ela participar de certas coisas. Porque nós entendemos já isso. Aquele decreto era só para os israelitas. Será que eu e você temos coragem de dizer para pessoas que não convém elas participarem do que eu e você estamos construindo em Deus? Porque o que estamos construindo em Deus não vai permitir que todos participem. Agora, sabe o que é interessante também? É que eles estão lá começando a construir. Falou para os inimigos: vocês não vão participar. Não convém. Vocês nem estão na genealogia, vocês não podem participar. E a Bíblia diz que eles saem, os inimigos saem e vão falar com o rei. Escute, você acha que uma vida toda de pecado, uma vida toda de iniquidade, Satanás vai ver você sentado aqui e vai largar a sua vida assim de: vou deixar ele em paz agora, vou deixar ele em paz, ele vai sentar e tá de boa? Não. Ele vai lutar todos os dias para que você desista. Assim que Israel saiu do cativeiro, veio logo os inimigos para fazer Israel desistir de algo que eles estavam construindo para Deus. Assim que eles saíram, queridos. E aí a Bíblia vai dizer que o rei recebe a notificação. E aqueles homens vão falar para o rei e falar assim: olha, tá vendo aquele povo ali que estão construindo em Jerusalém? Eles estão crescendo. Eles estão se fortificando. Aí o rei fala assim: como assim? Não vou deixar eles terminarem essa construção, não. Porque se eu deixar, eles podem vir até tomar o meu lugar. Você conhece pessoas assim? Que não suporta ver o outro crescer? Você conhece pessoas que ela não suporta ver o outro fazendo um pouquinho a mais que ela, porque acha que vai ser uma afronta? Tem medo de perder o cargo, tem medo de perder a posição, tem medo disso, tem medo de ficar menos conhecido. Você conhece? Esse rei fez isso.
Queridos, isso é pequeno. Em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui entendendo que isso é pequeno. O crescimento das pessoas ao teu redor não pode fazer você querer desistir, porque o que Deus tem para você é seu. Ninguém toma. Ninguém toma. E aí eles vão lá e o rei manda parar a construção e eles param de construir. E eles param de construir, a Bíblia diz que eles passam um tempo com aquela construção, a casa do Senhor parada. Só que passa um tempo, Deus levanta alguns profetas e vai falar para eles, olha, volta a reconstruir. Eu não sei onde você parou nessa noite, mas Espírito Santo de Deus quer que você volte a reconstruir. Volte a reconstruir. Eu não sei o que você tem construído em Deus ou para Deus, mas volte, continue, não desista. E aqueles homens voltam a reconstruir, só que, mais uma vez, o inimigo se levanta. Porque quando você toma a decisão de persistir, você toma a decisão de continuar, você tem que estar ciente que os inimigos vão se levantar. Você acha que Satanás tem prazer em ver você aqui? O que ele puder fazer para tirar você daqui, e eu também, ele vai fazer. E os inimigos se levantaram novamente. E quando eles se levantaram, dessa vez Israel estava preparado. Porque Israel vai falar assim, olha, a gente não vai parar. Nós só vamos parar quando o rei ficar sabendo do decreto. Quando o rei ficar sabendo que nós estamos construindo algo debaixo de um decreto. E qual é o decreto da sua vida, queridos? É a palavra de Deus. Você não pode desistir porque tem um decreto de Deus sobre a tua vida. E esse decreto é a palavra do Senhor, por isso que você não pode desistir. E agora Israel, ele vai alcançar uma maneira através do decreto. Eu passaria aqui noites falando com vocês de guerras que eu venci somente com a palavra. E glória a Deus por isso, somente com a palavra. O inimigo se levantava e eu me tranco no meu quarto até hoje. E eu falo, Deus, qual é a estratégia? E eu abro a palavra e o Senhor dá, queridos. Porque há um decreto de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Por isso você não pode desistir. E aí a Bíblia diz que eles vão lá falar com o rei. Olha, rei, eu fui lá falar com eles da construção, eles voltaram a reconstruir. Só que eles falaram pra gente que eles têm um decreto. E o rei, tem decreto? E onde que tem esse decreto? Vamos procurar. E a pessoa que está com tanta fome e vê a outra parar, vai atrás. Vai atrás, queridos. Quem quer te ver parar, vai atrás de coisas. Não sossega, não. E aí eles vão atrás e ele... rei, é verdade. Tem um decreto. Foi o rei Ciro que deu um decreto para eles. Aí quando o rei leu aquele decreto, viu que tinha, o rei falou, então, se afasta deles. Deixa eles terminar esse negócio. Tira teus pés de lá, deixa que eles querem construir algo para esse Deus, deixa ele construir. E sabe o que é mais interessante? É que esses inimigos que se levantaram para parar Israel foram os mesmos que agora o rei mandou se levantar, pegar os tributos e ajudar na construção. Meu Deus, é isso que o Senhor faz. Até quem queria te parar, o Senhor levanta para usar, para te ajudar. Porque Deus não quer que eu e você pare. Aleluia! Aleluia! E agora o decreto é dado ali. Eles provam que tinha um decreto. Será que eu e você estamos provando que temos um decreto? Porque também não basta só ter o decreto. Tem que saber usar. E para saber usar tem que ler. Tem que meditar, tem que gastar tempo com o Senhor. Para sabermos acessar os decretos dele sobre a nossa vida. O problema também é que nós queremos vencer.
Nós queremos persistir, continuar, mas nós não usamos o decreto. Nós não acessamos o decreto. Já percebeu que a gente dá pouquíssimo tempo para Deus? Eu falo para o meu esposo, eu particularmente, nesses últimos dias, eu falo para Deus, Senhor, eu tenho vergonha de chegar na tua presença e gastar o pouco tempo que eu dou para estar pedindo. Não que não podemos pedir, mas já reparou que a gente gasta pouco tempo na presença de Deus e quando vai pedir, pede coisas erradas? Porque na verdade, se a gente começar a pedir as coisas do céu, querido, a gente vai entender que estamos enxertados na videira verdadeira. E quando você está enxertado na videira verdadeira, querido, vem vento, balança, sacode, mas você sabe onde você está enxertado. Eu falo para Deus, Deus, eu não estou enxertada na minha filha, eu não estou enxertada no meu marido, eu não estou enxertada em denominação, eu estou enxertada no Senhor. É no Senhor. Por isso nós precisamos entender que sem relacionamento com Deus, sem a palavra, fica muito fácil a gente desistir. Fica muito fácil, o decreto estava ali. E eles continuaram a construção e eles finalizam a construção da casa do Senhor. E quando você olhar esse texto, se você quiser meditar em casa, e você vê o nome Casa do Senhor, tire isso para você, querido. Você pode entender como algo que você está construindo em Deus, que leva tempo, como você também pode entender como você que é projeto do Senhor. Nós estamos em constante construção, mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Ele é fiel para terminar. E eu e você somos projeto dele, por isso nós não precisamos nem devemos desistir. Fique de pé, eu vou terminar. Aleluia. Aleluia. Se nós não acessarmos o decreto da forma correta, nós vamos sim ter vontade de desistir. E não é anormal, eu também tenho vontade de desistir. Só que todas as vezes que Satanás fala no meu ouvido para eu desistir, o Espírito Santo, através da palavra dele, me lembra do decreto dele sobre a minha vida. Por isso, todas as vezes que você quiser desistir, acesse o decreto. Acesse a palavra do Senhor. Porque eu tenho certeza que você vai desistir de desistir. Aleluia. Eu quero chamar aqui na frente, eu não quero chamar as pessoas que estão precisando de oração. Porque eu também preciso de oração todos os dias. Eu quero chamar aqui na frente as pessoas que hoje entenderam que há um decreto de Deus sobre a sua vida. E que quer dizer nesse altar hoje para o Senhor, Senhor, eu não vou desistir. Porque eu estou construindo algo no Senhor. Eu quero chamar as pessoas que estão decididas em seu coração a tentar mais uma vez. Saia do seu lugar, queridos. O que é que você tem para entregar ao Senhor? Será que você tem nem que seja uma palavra de gratidão ao Senhor? Pela palavra dele, pelo decreto dele sobre a tua vida? Ou será que você nem gratidão você tem? Será que você não honra a palavra do Senhor, queridos? Eu não estou chamando aqui para receber a oração, não. E você não vem aqui no altar para receber, não. Você vem para entregar. Venha entregar nessa noite a sua gratidão e diga para o Senhor, Senhor, eu não vou desistir. Eu vou persistir, porque eu conheço a tua palavra e tenho uma palavra do Senhor sobre a minha vida. Os intercessores, se quiserem, podem orar. Mas você faça a sua oração, você em Deus. Aleluia! Eu quero orar por você, querido. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te rendemos graça, nós te rendemos louvor. Porque só Tu és digno, Senhor, de toda honra e toda glória, Senhor. Pai, aqui estão os Teus filhos, Senhor. Meu Deus, e mais um elo da Tua campanha, dessa campanha, meu Deus. Meu Deus, tentando não parar. Meu Deus, tentando, meu Pai, continuar aquilo que o Senhor começou, ó Pai.
de Satanás dizendo para elas pararem, elas possam ouvir a voz do teu Espírito, lembrando ela do decreto que há sobre a vida delas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos, meu Pai, estar enxertado no Senhor todos os dias, meu Pai. Oh, aleluia! Aleluia! Deus, nós não vamos desistir, Senhor. Meu Pai, é bem verdade, às vezes não temos força, às vezes vem tristeza, vem desânimo, mas Tu és a alegria, Senhor, Tu és a alegria, e nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir, Senhor, porque há uma recompensa para aqueles que vencerem. Há uma recompensa para aqueles que vencerem. E nós queremos acessar o decreto para nós ganharmos essa recompensa, Jesus. Ah, Jesus, fortalece cada um que está aqui, Senhor, nessa noite. Ah, Senhor, eu não sei o que tem se levantado para fazer essas pessoas desistirem, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo. O Deus que tirou aqueles três, meu Deus, da fornalha de fogo. Tu és esse Deus. Aleluia. Aleluia. O Deus que fez de José governador de uma nação que não era provável. Esse é o nosso Deus. Eu sei o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que não deixa o justo mendigar o pão. Esse é o Deus que não deixa o justo sozinho. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Clama por Ele. Ora por Ele. Se disponha nessa noite. Se disponha nessa noite a continuar construindo algo para Ele. Porque Ele é digno. Ele é digno. E Ele derramou todo o seu sangue ali por mim e por você. Ele derramou todo o sangue por mim e por você. Será que você consegue honrar esse Deus nessa noite? Será que você consegue honrar esse Deus que deu o seu Filho único para que você estivesse aqui? Se você acordou, foi porque esse Deus permitiu. Então honre o Senhor. Oh Jesus, nós queremos te honrar. Nós não precisamos de motivos para desistir ou para persistir. Nós precisamos olhar só para Ti. Eu só preciso olhar para Ti. Nós só precisamos olhar para Ti nessa noite. Eu te peço, muda o nosso foco. Tira o nosso foco de pessoas. Tira o nosso foco de coisas, de trabalho, de dólar. Põe o nosso foco, Jesus, em Ti.